E aí galera, beleza? Voltamos aqui, eu sou o professor Thiago, mais uma aula de língua portuguesa para vocês. Hoje vamos continuar aí com o assunto de figuras de linguagem, beleza? Então vamos trabalhar com a relação de anáfora, aliteração, pleonasmo e sinestesia, belezinha? Então aqui está aquela nossa parte de introdução das figuras de linguagem, como elas funcionam, beleza? Então, gente, a relação anafórica, né, a relação de anáfora, né, enquanto figura de linguagem. Por quê? Porque a anáfora também é uma relação de progressão textual. Tem que tomar cuidado quanto a isso, gente. Tem uma relação muito parecida, tá? Mas não é assim na hora que a gente vai fazer uma análise, a utilização da mesma forma, tá? A anáfora é caracterizada pela repetição de uma ou mais palavras no início dos versos, orações ou períodos. Prestem atenção nisso. A anáfora só acontece quando nós fazemos a repetição de uma palavra ou de alguns termos, uma ou mais palavras, no início de cada período, no início de cada frase ou no início de cada verso. Não é a qualquer momento da oração. Por isso que eu falei tomar um cuidado enquanto figura de linguagem. Quando nós estamos utilizando lá como termos de progressão textual, a anáfora é a retomada de um termo já apresentado no texto, tá? Ficar meio esperto quanto a isso. Muito utilizada na poesia e na música, a anáfora aumenta a expressividade da mensagem, enfatizando o sentido de termos repetitivos consecutivamente. Então, gente, tem que lembrar ali a relação de repetição disso aqui, né? Como repetir isso daqui? Por que muito na música e por que muito na poesia? Porque são textos mais afetivos. E esta repetição traz muita relação afetiva, né? A retomada daquilo ali, fazendo um reforçar daquela análise. A anáfora tem uma origem grega, essa palavra, né? Ela vem lá de anaforar, que indica o ato de trazer de volta, de manter uma repetição. Então, trazer de volta aquele termo. Olha o exemplo que a gente tem ali, né? Exemplinho diz assim: você sabe ler, você sabe escrever, você sabe calcular e você sabe pensar. Vejam comigo, como é interessante essa relação anafórica. Vejam que as duas primeiras palavras, elas estão sendo repetidas nos 4 versos ali. Por que disso? Porque ele quer que você tenha a possibilidade interpretativa. Veja, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe calcular. São coisas elementares para vocês, alunos aí, né? Mas olha a última. Você sabe pensar? Isso é uma pergunta muito séria, gente. Porque o pensar não pode ser algo automatizado, como ler, como muitas vezes escrever, como muitas vezes calcular, né? O ato de pensar é um ato muito mais reflexivo. E daí é isso que esse trecho desse poema começa a trazer. Traz para você a relação reflexiva, se você tem essa capacidade do pensamento ou não. Então, esse jogo anafórico foi para chegar até esse ponto, até esse estágio de saber se você sabe ou não pensar. Interessante esse exemplo, né? Quando a gente passar para a aliteração agora, a gente está trabalhando um pouquinho com a relação sonora, né? Então ali, ó, a aliteração se caracteriza pela repetição dos sons consonantais das palavras. Então, alguns sons consonantais serão repetidos, alguns fonemas, né? Então a gente tem que manter a relação sonora deles, né? Essa repetição cria ritmo e cria harmonia, né? Isso é algo que é predominante dentro de muita poesia. Olhem esse primeiro exemplo aqui, ó. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. Ou o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Essas repetições, assim, eles geram ritmo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse Rzinho falado ali, ele manteve esse ritmo. É a mesma coisa no poema ali atrás, né? Com esse repetido, né? De vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Olha a quantidade de Por que isso? Isso é para gerar um sentido de movimento na poesia, né? Às vezes
A voz tem a relação do vento que sai, né? Então nós temos que pensar que isso daqui é um artifício que Cruz de Souza utilizou na sua poesia. Isso é proposital, gente. São escolhas propositais. A aliteração tem a sua irmãzinha a assonância, né? A assonância também é uma figura de linguagem que trabalha com som. Ele trabalha com a repetição do quê? Se aqui a gente tem na aliteração a repetição de consoantes, a assonância vai trabalhar com repetição do quê? De vogais, beleza? Então nós temos jogos de figuras de linguagem, jogos sonoros. Então, pleonasmo, gente. Pleonasmo é uma coisa bacana, né? Muitas vezes você já ouviu falar assim, isso é um pleonasmo. E o que é o bendito do pleonasmo? O pleonasmo é a repetição de alguns termos, de algumas ideias, né? E que pode gerar alguns conflitos, né, em algumas ocasiões. Ele pode gerar um negócio chamado redundância, né? Pode atuar como uma figura de linguagem, o pleonasmo literário, ou como um vício de linguagem, pleonasmo vicioso. E aí que está o grande problema. Muitas vezes falam que o pleonasmo é um erro de se utilizar por causa do pleonasmo vicioso, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho a relação de pleonasmo vicioso, aquela relação de subir para cima, tá? Vocês vão entender. O literário não, o literário é o bom pleonasmo, né? A gente chama de literário o virtuoso, tá? Que é uma repetição de ideias que visa intensificar o valor da expressão das palavras, reforçando o que está sendo transmitido, né? Então olhem ali, chovia uma triste chuva de resignação, tá? Se chovia, chove chuva, mas se você olhar ali, é uma chuva de resignação, não é uma chuva ali atmosférica, né? Então a gente tem que ver que isso daí, ó, é uma relação de um pleonasmo literário, ele é virtuoso, né? O mar salgado, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, lá que Fernando Pessoa, né, escritor português. Gente, o mar é salgado, alguém aí viu o mar doce? Então a gente tem a relação de mar salgado. Então ele fala, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por quê? Porque ele está começando a fazer uma comparação com a relação das lágrimas também serem salgadas, né? Está falando da tristeza dos portugueses, principalmente das mulheres, quando os homens partiam lá nos idos de 1500 para as expedições marítimas, né? Então ele tem um momento da poesia peçoniana que ele vai trabalhar com essas navegações portuguesas, né? Então ele vai trabalhar com essa relação de tristeza, então ele vai retomar. Já quando a gente fala no pleonasmo vicioso, é o pleonasmo da repetição de ideias de forma supérflua, inútil, que não tem o porquê fazer, sendo desnecessária para a transmissão do conteúdo da frase. Vícios de linguagem ocorrem normalmente por falta de atenção ou pouco conhecimento do significado das palavras. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. São coisas que não são necessárias você repetir. É necessário você repetir, eu vou entrar para dentro. Mas é óbvio. Filho, entra para dentro. Mãe, eu não posso entrar para fora. Não faça isso, senão você vai acabar levando um safanão da sua mãe. Mas você não pode fazer essas relações de sair para fora. É óbvio que você sairá para fora. Não existe a possibilidade de você sair para dentro, né? E a sinestesia, gente? O que vocês entendem por sinestesia, né? A sinestesia é um jogo dos sentidos, né? Dos sentidos humanos ali. Então a gente tem o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do tato, o sentido do paladar e o sentido do olfato, né? Então, misturando isso daí dentro dos textos, a gente vai ter as relações sinestésicas, né? A sinestesia se caracteriza por essa combinação dessas diferentes sensações, né? Vindo desses sentidos que eu comentei com vocês, numa só sensação. Na sinestesia, a qualidade de um sentido é atribuída a outro, havendo uma mescla das sensações auditivas, olfativas, gustativas, visuais e táteis. Olha os exemplos ali. O amargo silêncio pairava entre marido e mulher. Gente, tem como o silêncio ser amargo? Não, porque a gente está trabalhando com audição, estamos só trabalhando com paladar. Mas como que você faz para você imaginar isso? Imagine que provavelmente as palavras da discussão entre marido e mulher, quando se parava no silêncio aquilo ali, era um negócio triste, era um negócio que rolou uma chateação entre ambos. E isso acaba sendo um papel da sinestesia.
grito branco, né? Não tem como nós termos um grito branco, porque nós estamos trabalhando com visão e audição. Da paz ecoou por toda a cidade. A audição e também a gente tem que pensar nessa relação auditiva, o que acontece? Um grito branco de paz é um grito de calmaria, né? Então é isso que a gente tem que pensar na relação da sinestesia. Então eu peço para vocês vão ver lá no livro de vocês que pedem para fazer um trabalho em grupo, lá na página 14, mas eu peço para vocês trabalharem de forma individual, tá? Pode pedir ajuda do seu pai, do seu irmão, dos seus familiares, porém não faça o trabalho com um colega de sala não. Beleza, gente? Sou o professor Thiago, sou professor de língua portuguesa e estou aqui com vocês mais uma vez. Obrigado e até a próxima aula.